muito bem-vindo a mais um Papo Cabeça. Vamos falar de coisa inteligente aqui, porque de conversa fiada na internet já tá cheio. E meu nome é Jim Farnese. Meu nome é Alexandre Farnese. E hoje a gente tá aqui com um convidado muito especial que vai explodir, literalmente, né? Explodir a sua mente sobre empreendedorismo, sobre motivação, sobre o criador, né? Porque tudo se mistura e ele vai falar muito sobre isso. Que é o nosso querido Val James. Seja muito bem-vindo, meu caro. Imensa gratidão a vocês aí, tá bom? Muito obrigado pelo convite e é um prazer imensurável estar aqui com vocês aí. Ah, que bom. Nós vamos aprender bastante com você hoje. O rei do varejo, né, gente? A gente vai deixar as redes sociais dele aqui na descrição do vídeo, todo o trabalho que ele faz, depois segue e absorva todo o conteúdo que esse cara tem pra passar. E se eu fosse você, ficava até o final desse vídeo. E antes disso, deixa seu like, compartilha esse vídeo com todo mundo que você puder e deixa seu comentário aí. Comenta assim abaixo, eu sou um empreendedor de sucesso. Quanto mais você comentar aqui, mais esse conteúdo de valor vai chegar a mais pessoas. E eu falei pra se inscrever? Falei, né? Não. Se inscreve no canal, é isso aí. E compartilha esse papo cabeça. Vamos lá, Val, pra gente iniciar nosso bate-papo, se apresenta, meu caro. Quem é Val James? Val James. E por que desse nome, Val James, também? Todo mundo gosta desse James aí, né? Vou falar o significado dele pra vocês aqui agora. Meu nome mesmo, né? Não é filho de Francisco, nada disso, tá bom? Que mudou de nome igual alguns sertanejos por aí. Né? Mas sim, porque na Bíblia também várias pessoas mudam o nome. É igual eu fiz. Então nós temos que entender que o que está ali, se você aplicar, né, grandes coisas podem acontecer na sua vida. E foi o que aconteceu na minha. Meu nome é Valdinei Renato de Jesus. Tudo a ver com Val James. Vim da família, né? Assim como muitas famílias brasileiras ali, o pai dá uma pulada na cerca, coisa do tipo, né? A mãe não aceita, separa. E minha mãe foi muito guerreira, cuidou de 4 filhos sozinhos. Eu tinha 4 anos, outro irmão 3. Né, outra mais ou menos com 7, outra com 9, 10, se não me engano. Sim. E crescemos com muita dificuldade. Né? Então, desde os 10 anos eu tive que trabalhar. Né? Lembro do aniversário meu de 7 anos, que eu passei chorando que só tinha ali um arroz e feijão, não tinha nenhuma proteína, né, para os caras do Mundo Fit que tá me ouvindo aqui. Né? Aquela carninha não tinha nem a carninha, nem o zoiudo, nem o ovo, né? Nem o ovo, pá. Aquela comida russa, né? Roscovo. É isso aí. Nada, cara. Eu passei, assim, uma revolta muito grande com tudo isso. Né? E comecei a trabalhar desde cedo. Então eu ganhava um dinheirinho e minha mãe falava assim, meu filho, eu quero ir no fliperama, mãe. Não, na época era o fliperama, né? Tenho 34 anos. Tá quase, assim, quase na mesma idade. E falava assim, me dá que é do frango. Aí eu ia pra rua pra brigar. Repetia o padrão de agressividade que eu via dentro de casa. Você era agressivo? Muito agressivo. Brigava muito na rua. Teve semana que eu já briguei com 5 pessoas diferentes. Era na área de comunidade e tudo. Se te ver assim, eu não imaginaria nunca dessa forma. Por isso, cara. Porque hoje eu sou pacificador, cara. Qualquer confusão e tudo, pode me chamar. Que no diálogo, tá bom? A gente resolve muitas coisas. Dá um jeito, né? E com 14 anos, 8ª série ali, né? Vamos falar aí, né, gente? Que bacana esses papos aqui. Tô muito feliz mesmo. Todo mundo colocou apelido. Tinha aquele apelido de 8ª série e tal. E olha de onde veio o James, gente. Olha pra você ver aqui. Tô revelando só aqui. É exclusivo isso, tá? Exclusivo. Exclusivo. Veio assim, ó. Todo mundo tinha um amigo meu, cara, que era... Sou blecão, né, negro? Ele era da cor da minha blusa aqui, um tiquinho mais forte o tom, né? A pigmentação dele, vamos dizer assim. Ele passou mais vezes lá. E o apelido dele era Macaulay Culkin, né? Quem não sabe disso, que esqueceram de mim, era aquele lourinho lá, né? Então... Só pra vocês terem noção, né, gente? Então, cara, e eu briguei na semana com 2 parceiros que queriam pegar uma bicicleta do meu irmão, bati em 2 caras junto. Aí eu vai Missão Impossível, né? Eu vou ao James Bond torrado. Tá James Bond. E eles queriam me zoar e tudo. E eu era vacinado com isso, porque na 2ª série tinha uma professora que me apelidou de saco preto. Nossa. Você tem noção. Por quê? Professora? Professora. Se fosse hoje em dia, imagine, né? Hoje em dia é processo. Então, a professora me apelidou porque eu sempre tirei boas notas e ela não poderia ter filho. Meu melhor amigo era bem parecido com quem ela desejava que fosse o filho dela e ele era, infelizmente, né, com QI mais baixo, né, não tirava boas notas e ela ficava com raiva. Ela queria que ele tirasse as minhas notas e ela, quando eu pegava o boletim, alguma prova, ela ficava queria te diminuir raiva, de algum jeito. E me apelidou de saco preto. Contei pra minha mãe, né? Mãe, nascida em beira de favela, queria avançar na professora, tentou muito todo. A turma da Abafa veio, né? E com isso, cara, eu vim com um complexo de inferioridade muito grande.
né? Com certeza. Com muitos bloqueios na mente, assim, vamos dizer, e esse nome, na hora que eu fui ver o significado de James, era vencedor. Não. Entendeu? Aí eu falei assim, não, eu sou o Val James. E comecei desde lá, Mas desde a oitava série... desde a oitava série, me apresentar ali como Val James. legal James. isso. Minha esposa mesmo hoje, 10 anos de casado eu sou. Dani, te amo, tenho meu filho de 10 anos, 8 meses. Como é que você chama? Quando ela me conheceu, Val James. E aí nós estamos então casados. ela te conheceu primeiro como Val James. Depois que ela Depois descobriu o dos nome. 14 anos, todo mundo me conheceu de Val James. Eu acho que poucas pessoas sabem que eu sou o Valdinei hoje. É, tipo isso. É igual quando a Sabrina me conheceu. Ficou meses sobre Jim Farnese. Quando eu fui fazer alguma coisa que ela viu lá, Vander Souza. Filho de Francisco, você. Você vai, como assim? Quem que é esse cidadão? Tem nada a ver. Mas é legal saber sua história, cara. E de onde surgiu essas ideias de empreendedorismo? Você sempre foi nessa jogada de empreendedor? Já trabalhou de carteira assinada alguma vez? Como foi sua jornada? Ixi. Vim de baixo, né, meu amigo? Então É. você sabe como é que é, né? Então, desde 10 anos eu trabalho. Com 10 anos, pegava alguns bicos, vamos dizer assim. Capinar um lote, pegar um panfleto, vendia desinfetante. Fazia um Mas dinheiro. ali, com 12 anos, trabalhando no distribuidor de bebida da minha tia, então eu tinha que carregar um engradado de cerveja, pesado ali. Com 14 anos, eu fui trabalhar no EPA, empurrando carrinho de supermercado. E foi nessa transição de nome. Olha pra você ver a importância disso. Assim como você pensa, cê assim ainda é era a o sua Valdinei. alma. Exato. Olha pra você ver. A partir dos 14 anos, todo emprego que eu passei, ou eu virei líder, ou eu virei o maior cargo possível, independente do tempo que eu estava na empresa. E eu empurrava carrinho de supermercado, aonde no EPA só contratava de maior, Uhum. entendeu? Então, eu empurrando carrinho de supermercado, eu já empreendia, que eu vendia perfume para as doninhas. Oh. E além de eu vender perfume para elas, eu ganhava a confiança delas. E elas falavam assim, meu filho, né? Porque era assim que funcionava lá. Cada hora ia um. Quem chegava primeiro era a vez. Sim. Não era só você que fazia o trabalho. Não era eu, não. Tinha outros carregadores também. Sim. Mas isso Mas era se do ela- EPA mesmo ou vocês desejavam criar esse Era a grupinho? norma que tinha que fazer de rodízio ali para ficar saudável e a gente não incomodar o cliente. Ah, Sim. sim. Né? Então ali, eu ganhava a confiança delas, elas me davam a chave para mim ir na casa dela. Então ia mais rápido que qualquer um. E eu não só fazia isso, como eu colocava o iogurte no local, já pegava na despensa dela rapidinho ali, já posicionava arroz que era mais pesado, arrumava tudo. Com isso eu ganhava mais que todo mundo. Sempre Ó. dava um... Sempre me Vamos dava lá, a gente. mais, porque a primeira insight que eu quero falar para vocês aqui é isso, ó. Você que é CLT e tá me ouvindo, você tem a obrigação de entregar mais do que é pedido. Porque todo mundo tem a mania ao contrário, né? Ah, pra Vou fazer só o cegar porque ele básico, tá me pagando... eu já tô recebendo Ah. meu salário ali mesmo. O patrão não merece enriquecer mais, não. Sempre com esse pensamento medíocre, né? Verdade. E eles esquecem que na hora dele empreender, ele vai ter que entregar mais do que é pedido. Vai. E por isso que eles viram estatística. E acaba, do meu segmento mesmo do vestuário, na época, de cada 10 empresas, 9 fechavam dentro de 3 anos. E acho que ainda continua. Entendeu? Por isso. Porque eles estavam mal acostumados. Então, para você que é CLT, fique feliz. Você que está na CLT, você está numa faculdade remunerada. Porque nenhum local de ensino ensina mais que dentro da empresa. Né? Porque o sábio aprende com erros e o acerto dos outros. As coisas boas dessa empresa você vai aplicar e o erro, o seu patrão já te pagou e errou, você não faz. Exato. Entendeu? Então, com isso, cara, eu ganhava mais, só não ganhava mais que o gerente, já com 14 anos de idade. Caramba, Entendeu? então, realmente... Porque na época o salário mínimo era uns 400 e pouquinho, eu já ganhava uns R$800, uns 2 salários mínimos, já empurrando carrinho no supermercado. Comecei a vender perfume para as doninhas. Já ganhava mais uns R$300. Esses perfumes você ia comprar em algum lugar e vendia pra elas lá? Não, rapaz, era uma marquinha, nem existe mais, acho que é um perfume da casa, era uns R$35 cada um, ganhava 50% dele. E ali eu já vendia para algumas e tudo, na storytelling ali, né? Já contando a minha história, sou trabalhador aqui, brasileiro, né? Ah, legal. E fiz os 18 anos, cara. Com 18 anos, o que o tradicionalismo faz com a gente? Imagina, minha mãe, Val, né? Aí a gente toma muito cuidado com isso, né, gente? Tem que fazer uma faculdade. Fazer faculdade estava bom. A faculdade da minha mãe, gente, era o Tá CEASA. Ah, tá. Entendeu? Porque, assim, eu chegava com uma boa nota em casa, minha mãe olhava assim, azul, nem queria saber. Azul, tá tudo azul, então eu não podia perder média. Se eu perdesse média, era couro, entendeu? Mas ela ficava muito mais feliz quando eu chegava do emprego com algum dinheiro. Ah, com certeza, sobrevivência. Entendeu? Então, assim, entre faculdade e chegar com dinheiro, eu via que para fazer minha mãe feliz, se eu chegasse ali Com casca. com um frapelozinho, um dinheirinho,
eu arrancaria um sorriso maior do rosto dela. Né? Então, com 18 anos, foi um sofrimento para mim, que ela falou assim, agora você tem que trabalhar de carteira assinada. Aí veio o CLT. Nossa. Fui pro Ceasa, né, ganhar um salário mínimo ali de estoquista, mas rapidamente eu virei, né, entre aspas, o que ganhava mais lá era o chapa que ficava lá no fundo. Né? Então, rapidamente, eu quero ir para lá. Mas os chapas lá são pouco estudados, e eu sabia as pilhas de cabeça e tudo. Né? Então, rapidamente, eu diferenciava e virava o braço direito, né? Vamos dizer assim, do encarregado. Né? E depois disso, cara, eu saí desse emprego. E quando eu saí desse emprego, foi um momento muito difícil da minha vida. Porque eu tinha uma moto, né? Comprei uma moto numa semana, passou pouco tempo. Infelizmente, um parceiro meu pegou minha moto, bateu com a minha moto, veio a falecer. E foi o pior momento da minha vida, né? Então, eu fiquei sem saída. Então, voltando de férias, para pagar a prestação da moto. E eu vivi o primeiro fundo do poço na minha vida ali. Né? E eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou sair? 18 anos? 18 anos. Naquela época você já tinha relacionamento com o criador? Já frequentava ou ainda não era tão profundo quanto hoje? Na verdade, eu nasci na igreja, no lar evangélico. Minha mãe, minha avó era um ambiente assim. Sim. Né? Mas na adolescência eu quis andar com a minha própria perna. Entendeu? Sempre tive muito temor a Deus. Mas eu era, vamos se dizer, na linguagem aí, né? Porque todo mundo tá no mundo, né? Não tem como... os caras é mundano. Quem tá vivo é mundano. Tá no mundo é do mundo. Tá certo, gente? Então Concordo, pega essa aí. concordo. Tá no mundo, você tá no mundo. Não tem como. Literalmente. Né? Então, assim, eu tava nessa fase, então, vamos se dizer, do mundo. Né? E ali eu falei assim, nós temos que mudar de vida. E veio sempre essa parte, assim, eu sempre, quando vinha problema, eu queria resolver de alguma maneira. Eu nunca fiquei focado só no problema, eu fico focado na solução. Na solução. Sim. Sabe? E eu falei assim, Isso é nossa, importante. eu já fiz evento alguma vez e tudo, eu comecei a fazer evento, cara. Esse evento era baile. Eu cheguei nos meus amigos e falei assim, ei, quem tem aí uns R$800 aí, confia em mim. Porque na hora do fundo do poço tinha 1, 2 só no portão. Antes disso tinha 15 pessoas no portão. Sim, é sempre assim. É difícil. E um falou assim, né? Até cantou hoje ele, né? O Leozinho falou assim, Val, eu recebi um acerto aí, o que acontece? Aí eu falei com ele assim, cara, é o seguinte, você sabe que eu sempre trabalhei, né? Eu sei, ué. Então, nós vamos pegar esse dinheiro aqui seu e vou fazer um baile. Se der lucro, eu vou devolver o seu dinheiro e nós dividimos o lucro. E se der errado, nós ficamos no meio a meio do prejuízo. Aí eu fui e criei um baile, aí começou a dar certo. Desses daquelas festas que tinha antigamente, que vendia ingresso, bebida. Mulher entra antes e tal. Ali eu quase uma boate. Isso, música ao vivo e tal. A mulher entra com a entrada liberada e ganha um drink. Era esses negócios aí. Né, eu comecei... Mas fazia em quê? Em salões. Salões? Alugava um salão. E a festa começou a crescer. Teve festa que tinha 800 pessoas no salão. Caramba. Entendeu? E assim, com isso, cara, eu vi que a minha vida tava mais vazia. Porque era uma vida de... Ganhava um dinheirinho ali até bacana, né? Mas, ao mesmo tempo, quando eu deitava no travesseiro, minha cabeça estava muito vazia. Ou, às vezes, não ficava em paz, dependendo, né? Sim. Eu sei porque eu também fiz festa. Eu fiz uma festa uma vez chamada Valentine's Day, Noite de Solteiros. Bem no Dia dos Namorados, sabe? A gente fez ali na Pampulha, não sei se você conhece a Casa de Vidro, que tem ali na avenida do Shopping Contagem. A gente fez ali e, nossa, foi uma loucura. Uma loucura atrás da outra, e fiz algumas outras festas também. E assim, não era só a mente vazia, pelo menos pra mim. Às vezes um sentimento de que, pô, você tá fazendo algo que não tá tão legal, não tá tão certo. É como se a minha alma não ficasse em paz. Você sentia isso também? Sim, porque assim, por mais que ali eu era muito centrado no empreendedorismo, então naquela época ainda eu bebia, então no dia da festa eu não bebia. No dia na festa eu tava ali focado com segurança para não entrar arma, não entrar nada. Eu tava muito focado na festa. Uhum. E era um empreendedorismo ali já, né? Eu via como empresa aquele negócio. Porém, eu sabia que tinha pessoas bebendo, se drogando por algo que eu tava construindo. E isso me fazia mal. Sim, é a Então, sensação que eu também sentia. Aí eu desejei e falei assim, ó. Antes disso, né, eu comecei a trabalhar na contabilidade de dia e motoboy à noite ainda, 2 serviços. Então, de 8 a 6 no serviço. É igual o Julius, agora... 6h30, meia-noite e meia. Porque, na verdade, cara, eu falava assim, nossa, meu dinheiro não rendia. Por que não rendia? O dinheiro que eu tinha, né, eu gastava praticamente com bebida, essas coisas ilícitas aí, vamos dizer. Uhum. E eu falei assim, se eu parar de beber, eu vou prosperar. Eu tinha isso na minha mente. E assim, eu passava o final do ano em iate, essas coisas assim, a virada do ano.
E eu falei assim, não, esse ano aí eu quero passar na igreja. Então, aí que veio a frase que eu queria. Creio que eu criei, não sei, vamos dizer assim, que tem 2 tipos de homem e 2 tipos de mulher, que ajuda e que afunda. Beleza passa até a uva passa, entendeu? É bem isso. Aí, É uma cara, realidade. nesses rolê aí, eu no pagode conheci minha esposa, no passeio, no rolê, né? E ali, nós tinha coisa em comum, que queria vencer os 2. Né? Então, Ela nós tinha a mesma pegada que mesma você. pegada, e bebia e tudo, e eu vim trabalhar de motoboy, caí, machuquei meu joelho, ela se preocupou, foi atrás, foi lá em casa, assim, mesmo sem a gente ter namoro sério, eu falei assim, nossa, essa moça aqui é aquela que ajuda. Então, ali eu falei assim, eu vou estar com essa moça aí. Que legal. Sério, cara. E ali, nós fizemos o quê, cara? Eu falei assim, vou virar um ano na igreja, olha que top. Essas viradas de ano na igreja é muito bom, né? Já foi. Eu fui na antepenúltima. É isso, então. Não, Eu peguei e retrasado. falei assim, vou virar o ano na igreja, pedindo a Deus pra me parar de beber. Né? E eu não só parei de beber, como eu fiquei por lá. Ficou Porque por a minha lá. esposa já tava querendo isso já, sabe? Então, assim... Mas você morava lá perto da igreja? No Eu já caso? morava lá, assim, né? Fui nascido e criado no bairro Morada Nova, próximo ao Pertinho. Ceasa ali, né? É. Fui criado ali. Né? Então, com isso, eu fiquei ali. Minha mãe, na época, foi daquela igreja ali, praticamente fundou aquela igreja ali. Minha irmã também, Roberta cresceu ali muitos anos também. Né? Minha tia, o povo Família todo. toda. A igreja é praticamente quase familiar, vamos dizer assim. É né? mais sua, às vezes é mais da sua família do que Isso, do e próprio ali, pastor lá. eu falei assim, vou parar de beber e vou ficar aqui. Mas eu já fazia parte, entre aspas, né, desde criança, escola dominical e tudo, eu falei assim, vou ficar aqui. Né? E ali, igual eu falei com você, eu fui encarregado, num projeto verão, encarregado mais novo da Ambev, pra você ter ideia. Olha. Né? Responsável por 3 turnos. Então, todo emprego que eu entrava era destaque. Uhum. Então, na igreja, querendo ou não, também fui destaque. Né? Então, com pouco tempo de igreja, vamos dizer assim, né, já tinha batizado e tudo, fui vice-presidente de jovens, passou um tempinho, eu era líder de jovens, peguei uma mocidade com 9 jovens, assim, e falei assim, peraí, palavras comovem e o exemplo arrasta. Sim. E sempre eu tive isso comigo, né? Porque falar até papagaio fala. Isso aí Com certeza. é realidade. Você tem que mostrar exemplo para que as pessoas possam ver aquilo que você está fazendo e a partir disso elas tomem também atitude. Tipo, poxa, cara, o Val tá fazendo aquilo aí, tá legal, tá dando resultado na vida dele, vou seguir o exemplo dele. Porque falar todo mundo, ainda mais hoje em dia, né, com a internet... Deu voz pra A internet muita gente. deu voz a idiotas, né? A gente que fala de qualquer coisa, e até mesmo aqueles empreendedores de palco, que não tem vivência mesmo na pele do que faz, do que fala. Então, ver realmente através dos exemplos é o que vai gerar resultado para as pessoas. Verdade. E com isso, olha o que eu fazia, cara. Eu e minha esposa, aí eu já parei com o baile, Uhum. né? Não tive uma receita. E falei assim, nossa, não... eu vi que o meu segundo serviço de motoboy era pra bebida, essas coisas. Então eu saí desses 2 empregos. Parei de fazer Saiu do evento, motoboy. mesmo sendo rentável, Aham. larguei do motoboy e fiquei só na contabilidade. O salário na época era R$770. Mas na contabilidade, olha pra você ver que top. Eu trabalhava lá, né, na parte de arquivista, Uhum. porque tinha muita empresa lá na contabilidade. E faltava um motoboy, eu falava assim, eu tinha moto, eu falava assim, eu posso fazer o serviço dele. E o motoboy gastava um dia, na parte da manhã eu ia lá, fazia e voltava, fazia meu serviço ainda, entregando mais do que pedido. Né? Então, assim, tinha outro setor para fazer lá, eu fazia. Então era muito fácil, porque eu tinha vindo do Ceasa, imagina, produção. Para cair na contabilidade sentado, todo o serviço que eles me davam ali, para mim era pouco. Com né? certeza. Então, eu pensei assim, tá na hora de empreender, que eu comecei a ler contrato social para distribuir para o setor. Aí eu via. Empresa começou com 30 mil. 2 anos depois mudou o contrato para 100 mil. Mudou depois para 500 mil. Eu comecei a ler os contratos sociais e falei assim, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Tá aí o ouro. Aí, ó. Aqui tá o segredo. Né? E começou a gerar isso no meu coração. Então, também, né, antes de eu começar a ensinar os jovens a empreender, porque todo sábado eu ensinava os jovens a empreender. Lá dentro da igreja. Dentro da igreja. Tinha o culto normal e tudo, mas eu pegava a liderança ali de 9 pessoas na época e ensinava a ser dono do próprio negócio. Isso eu acho que falta muito dentro da igreja. A gente tava indo numa igreja, não vou citar nada pra não falar que eu tô falando mal, porque não é o caso. Não é. É só uma observação do que talvez poderia melhorar, né? Uhum. Tem a doutrina deles lá também, cada um faz o seu jeito. Mas da minha percepção, a gente foi num culto de empreendedorismo que eles estavam lançando na igreja, né? E aí, tá, vamos lá, empreendedorismo, legal, tá? Vamos ver. Vai ser legal. Eu amo essa pegada, igual você fez no Biografias, misturar o criador com o empreendedorismo, com a vida, não só com o empreendedorismo, com a vida, eu acho isso incrível.
Falei, vamos lá, vai ser top, tá? Cara, chegamos lá, sentamos na frente, esperando aquele conteúdo e tal. Só falava o tempo inteiro de dízimo. O tempo todo. Eu tô assim, cadê a parte do empreendedorismo? Cadê a parte de ensinar as pessoas? Tá, cara, ensina a prosperar. Às vezes a pessoa não tá pagando o dízimo lá, porque ela não prospera, porque ela não tem dinheiro, tá sobrando nem pra comida da casa dela. Ah, tá, mas tem que dar a Deus primeiro, não sei o que. Tá, mas aí, cara, é sobrevivência. A pessoa não vai pensar em dar os 10% pra Deus ou ela pôr comida pros filhos dentro de casa. O emocional, muitas das vezes, vai pegar mais pesado. Mas não ensinou. E isso falta muito, eu percebo, dentro das igrejas. Falar sobre empreendedorismo, inteligência emocional, sobre questão de traumas, porque hoje a mania é em endemonizar tudo, né? Tudo é o capeta. Nossa, Deus do céu. É o cartão de crédito, eles falou que é do capeta Aí, também. tudo é o capeta, né? Tudo é o zelelê. Quem aprovou o cartão, não, né? Quem pediu o cartão também não. Não, É não. só o cartão. É só o cartão. Ah, entendi. É só o cartão. Então, assim, engraçado, né? é igual escola. Tanto em algumas igrejas quanto na escola falta muito disso. Igual eu fiz uma palestra, inclusive, na igreja que você participar, que você foi chamado, e eu quero saber por que você não foi para palestrar também. Lá vem você de política. Eu quero saber o porquê. Corta pra mim que eu vou falar. Eu falei coisa que não esconder nada, então bora falar. E lá na minha palestra nesse dia foi sobre inteligência emocional. Baseado nas escrituras. É claro, vou pegar a Bíblia e falar assim, ó, vou te mostrar o porquê lidar com as suas emoções é importante. Citei vários exemplos, nem lembro da palestra hoje, que eu criei justamente para aquele momento. E, cara, eu percebi no rosto das pessoas como que eu posso dizer? Numa linguagem não corporal, uma falta de interesse no assunto. Porque... Como se não estivesse no mundo delas, né? É, como se não estivesse no mundo delas. Porque logo depois que eu fiz a palestra, veio uma outra moça, a palestra dela também foi muito boa, mas ela envolveu de uma forma muito espiritual. Não que não tenha. A gente é trino, a gente tem que ter a junção de todos. Mas pegou muito no espiritual e muito linkando com coisa ruim. Sim. E aí a igreja, não sei o quê. Entrou no Aleluia! mover do Glória a cão. Deus! É, o mover do cão. É bem isso, sabe? Literalmente. E eu fiquei observando assim, eu falei com a Sabrina, né? Que a Sabrina é de lá há muito tempo. Eu fui até frequentar junto com ela. Porque pra mim eu nunca tive problema. Eu nunca fui de frequentar a igreja. A minha família era católica. E assim, eu sou muito aberto hoje em dia sobre a mente aberta de aprender com pessoas. Ela participava lá, eu falei, vou participar também. E eu falei, vida, como assim? Cara, o conteúdo que eu trouxe é conteúdo de palestra paga, de treinamento mesmo, da pessoa saber como lidar com as suas emoções. Só que aí tem um ponto, né? Eu ensinei sobre autorresponsabilidade. E aí, em muitas igrejas, o que eles fazem? É mais fácil eu botar a minha culpa em outra coisa. Terceirização, né? A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser, sabe? É isso mesmo. E aí fica melhor, porque ele se sente mais aliviado. Mas contei, por que você não foi? Porque você foi chamado para falar de empreendedorismo na palestra, não foi? Sim, fui porque é aí que entra no caso, cara. Eu entendi assim, peraí, os jovens estão aqui, 9 jovens. Não adianta só a gente subia pro louvor, 5 ficava 4 lá embaixo batendo palma. Uhum. Eu falei assim, vou ensinar essas pessoas a empreender. E teve ano que, no primeiro ano, 7 pessoas foram dono do próprio negócio. Olha, top. No segundo ano, umas 15, 16 pessoas dono do próprio negócio. E com isso, cara, a gente ia pro... Ah, vamos comer um cachorro-quente? Todo mundo tinha seu dinheiro para comer um cachorro-quente. Ah, vamos mandar uma pessoa para o encontro de vencedor? Cada um, vamos levar um, patrocinar um? Nós tínhamos essa condição. Né? Porque você até falou aí, né? Eu até brinco hoje, depois eu vou falar algumas coisas aqui, mas assim, ó. Por exemplo, Cristo, ele lidou muito com emoção. O tempo inteiro. Ele é o mestre das emoções. Então ele chegava e trazia a pessoa pro que você fez. Ei, mulher, você já casou um tanto de vezes aí, ó. Entre aspas, na linguagem de hoje, firma o toco. Segue sua vida e para de fazer isso. Vamos ter... Entendeu? Ele sempre agiu domina esse fogo aí, minha filha. Isso, então, assim, o papo dele era muito reto. E assim, chegou um centurião até ele uma vez, né? E falou assim, não, só sua palavra vai curar o servo. Ele nunca viu uma fé como essa. Os discípulos estavam tudo lá. O tempo inteiro. Né? Então, assim, isso que as pessoas têm que entender. Até mesmo, né? Vou falar aqui bem abertamente sobre esse momento seu. Né? Essas pessoas aí, eu amo elas. Tá? Porque Cristo mesmo ali, quem colocou Cristo na cruz? Foi os religiosos. Foi os né? religiosos. Então, isso que as pessoas têm que entender. E Cristo falou assim, ó, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Né? E mostrou o que é graça. O que é graça? É favor imerecido. A gente não merece. Cara, o ladrão da cruz ali só reconheceu ainda hoje, estará comigo no paraíso. Isso é a graça. Né? E as pessoas não compreendem isso. E
tem mais medo do cão, vamos dizer assim, Exato. do demônio, do que de ter um verdadeiro relacionamento com Deus. Né? Então, eu vivo isso. Né? Então, na pandemia, eu tinha prosperado assim, absurdamente, porque é aí que mostra se você é de Deus ou não. Porque minhas lojas fechadas, eu saí de um apartamento de 45 metros para uma mansão de 4 mil metros. Comecei a ensinar casais a prosperar. Entendeu? Porque nesse momento a igreja estava fechada. Sim. Né? E eu continuei sendo igreja. Mesmo com a igreja fechada e transformando vidas. Entendeu? Doei muito álcool em gel e máscara para várias famílias. Dentro da pandemia eu continuei sendo igreja. Porque a igreja somos nós. Por isso que o véu foi rasgado. Exato. Para que a gente tivesse Mas acesso. o que ocorreu? Foi chamado, fiquei muito feliz. Vou abrir o coração. Foi um dos dias mais felizes que eu falei assim, Dani, eu não estou frequentando mais. Mesmo assim, eles sabem que eu continuo sendo de Deus. E fiquei assim muito feliz com o convite mesmo. Já comecei a movimentar alguns jovens que eu sabia que não estavam indo. Já falei àqueles que empreendiam para arrumar algumas cestas básicas, que foi o que eu tinha conseguido até então. 16 cestas básicas já. Que eu ia chegar e fazer uma surpresa em gratidão para a igreja, tá? Porque ela é necessária. Né? E quando eu entrei, eu bebia muito, fui liberto da bebida. Então ela sou tem muito... seu lugar na sociedade. Isso, tem seu lugar. Necessário. E antes disso, posso falar até o lugar da igreja? Posso falar aqui? Pode. Antes. Tá ali na parábola, né, do bom samaritano. Tá bom, gente? O que é isso? Passou um levita, nem viu o cara lá no chão. Passou, vamos dizer a linguagem, um pastor, passou um tanto de gente da igreja, tô atrasado pro culto. Foi. Veio um estranho, pegou, limpou, cuidou. O que isso mostra pra gente? Isso é ser igreja. Se você tá enfermo, é um ambulatório igreja. Se você tá enfermo, igual eu tava ali preso na bebida, eu tinha que ir pra lá mesmo. Lá é o local disso, de me libertar disso. E eu fui liberto. Depois, o significado de igreja é eclésia, de dentro pra fora. Eu tinha que caminhar, que é o que eu faço hoje dentro das empresas e tudo, continuando essa igreja. Porque se eu passar do tempo lá dentro, olha pra você ver, se eu passar do tempo, eu vou virar aquele levita, que vê um necessitado e julgo, em vez de ajudar. Exato. Né? Ou então, começa a fazer a cretocumba. Tá? A cretocumba é o quê? Deus vai pesar a mão no você, e não sei o quê. Peraí, Deus é amor, gente. Né? O dia mal vai cuidar do dia mal. Eu não preciso fazer cretocumba. Eu chamo de cretocumba mesmo. Porque é pessoa cristã amaldiçoando um filho, Deus vai pesar a mão em você e tudo. Né? Em vez de dar um direcionamento pro filho. E acontece muito isso, né? Infelizmente. Acontece demais. Então, assim, gente, olha pra você ver aí, ó. Chegou e me veio uma mensagem. Val, estão tirando você da palestra, tá bom? Porque reuniu ali o grupo de diaconato e tudo e viu que era melhor a gente falar de Apocalipse. Então, substituiu minha palestra de empreendedorismo, eu ensinar as pessoas dentro da pandemia a prosperar. E dentro da pandemia eu ensinei mais de 100 pessoas no Brasil a ser dono do próprio negócio. Aí, que incrível. E eu ia estar muito feliz de estar podendo fazer isso na igreja no momento de causa ali, voltando de pandemia, coisa do tipo. E era necessário. Era necessário que as pessoas estavam desempregadas precisando disso. Mas a religiosidade impediu. Né? Mas nada pode impedir o mover de Deus. Então, isso que eu quero que vocês entendam. Então, no momento, né, minha esposa ficou muito brava. Tanto que eu passo a virada de ano nesse espaço, na mesma igreja, as pessoas vêm me entrevistam, me perguntam várias coisas. Eu dou um ensinamento ali, eu chego 1 hora antes no culto da virada, simplesmente para quem tiver chegar perto de mim, fazer algumas perguntas, eu somar com essas pessoas. Tá bom? E com isso, olha pra você ver, minha esposa ficou muito brava, eu nunca mais fiz nisso. Eu falei, Dani, o que Cristo fez na cruz? Perdoa ele, não sabe o que faz, é isso que nós vamos fazer. E Cristo, ele sabia que ia ser traído, ele sabia que ia fazer um tanto de coisa ali. Sabia que eu ia negar ele 3 vezes, mas o que ele fez? Ceia. Qual que é o significado de ceia? Festa. Porque Cristo já estava focado na ressurreição, não no problema. Exato. Então eu peguei e falei assim, Dani, no momento, já estava na mansão e tudo, eu vou fazer um churrasco. No dia da palestra, eu, você e meu filho Emanuel. Só tinha já de coloquei, 10 anos. só tinha um de 10 anos. Coloquei anotadinho. No dia tal, churrasco de picanha aqui em casa, no horário da palestra. Pronto, ceia, aqui em casa é uma igreja. E sim, eu fiz. Mas quando eu cheguei, cara, fui no supermercado, né, do lado do supermercado tinha um açougue que vende umas carnes especiais lá, e o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração e falou assim, não compra nesse supermercado lá do açougue, vai no outro, do lado. E eu sou muito sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Legal. E eu peguei e falei assim, é do lado um do outro, né? Não vou fazer isso. Comprei a carne nesse aqui, do lado tinha um supermercado, entrei no meu carro e fui do lado. Quando eu cheguei do lado desse supermercado, tinha uma senhora corcunda e pedindo um resto de verdura.
na porta do supermercado. Quando ela pediu, eu falei assim, acho que é para isso que o Espírito Santo me mandou aqui. E eu dei uma ordem para essa senhorita, falei assim, ó, senhora, o tempo seu de comer lixo acabou. Dei uma voz de comando para ela e falei assim, entra. Todo mundo, o que esse cara, um negão desse tamanho, mandando a senhorinha corcunda entrar dentro do supermercado? Eu até me emociono, cara, que eu peguei o carrinho de compra e falei assim com ela, assim, ó, vamos lá, mora você e quem? Ela mora eu e o velhinho, tem umas crias de animal e tudo. Eu, beleza então, você que vai falar que para. Então ia lá no arroz, prato fino, a melhor marca, colocava no carrinho dela. Leite e também. Entendeu? Fui na parte do açougue, contra filé, tal. Carne de porco eu não como muito, não. Carne de porco você não come, não. Então dobra o frango e dobra a carne de boi pra essa moça aqui. Batata, fui colocando, filho, que tá bom. Fui fazendo uma compra pra essa mulher. Uau. E nesse momento o Espírito Santo de Deus tomou o supermercado. Açougueiro chorando, caixa chorando. Sério? Tinha uma moça vendendo verdura na porta do supermercado. Na porta do supermercado. Ela é missionária. Tava rodando no mistério lá na porta do supermercado. Entendeu? E teve um mover com a minha ação com essa moça aí em atitude. E eu não senti uma presença de Deus tão forte na minha vida. E paguei ali, né? Deu cerca de uns 500, 600 reais essa compra dessa mulher, pra você ter noção. Né? E falei, mandei o supermercado entregar na casa dela e levar ela. Eu tenho como vocês levar ela junto com a entrega. E fiz isso. E quando eu saí, né, a moça falou pra mim assim, a moça do mistério lá me profetizou, você vai ser um grande palestrante, né, você vai transformar muita vida. E eu recebi aquela bênção. Né? E quando eu entrei no carro, eu vi que era exatamente o horário, tá, que eu ia estar palestrando. É. Exatamente o horário que eu ia estar palestrando. Né? Então ali eu entendi o que é essa igreja. Essa igreja é o que eu faço hoje dentro das empresas, que eu entro. Né? Hoje eu sou consultor de empresas, que empresas ia fechar e mandar 20 colaboradores embora, eu chego, né, transformo a vida da faxineira ao dono da empresa, ativo eles, ativo as 3 esferas aqui, vou falar as 3 esferas para vocês aqui. Primeira esfera nossa e a nossa maior, o dedo é isso aqui, gente, ó. Então você que está me vendo, pode repetir isso comigo, faz assim com o dedo, tá bom? Então a primeira esfera só é isso aqui, ó. No Brasil tudo é putaria, vamos dizer. Então pensa que é gesto obsceno, não, isso aqui representa a nossa maior esfera. Tá bom? Que é a esfera espiritual. E o nosso espírito é conectado com o Espírito de Deus. E você tem que dar a voz a esse ouvido. Tá bom? Então, assim, ó. Val, eu vou dar um rolê hoje. Você sentiu que não, né? Você sentiu não, a esfera espiritual falando. Não era pra você ir. E você não vai. E você vê. O que o parceiro viveu isso aqui, nós estávamos conversando no bastidores, não era pra ele estar na biografia. A esfera espiritual falou com ele. Ei, irmão, sei que você tá agarrado, sei de problema. Vai na biografia. E ele foi, obedeceu essa esfera. E quando você obedece essa esfera, as coisas boas, perfeitas, agradáveis acontecem em sua vida. Literalmente. Entendeu? Aí vem a segunda esfera, né? Que é a alma. A alma expressa todas as emoções. O olho, o espelho da alma. Campo magnético, 7 metros aqui, ó, de energia. Nós estamos aqui, nós somos energia. Né? E ela quer te jogar pro passado e pro futuro todo o tempo. Passado, depressão. Futuro, crise de ansiedade. Exato. Então tem que focar no hoje. E aí, como é que foca no hoje? Ressignificando todos os dias. Né? E vem a carne, comer, dormir e reproduzir. E os seus instintos, né, gente? A Então, maioria fica nesse. tem que entender esses 3 aqui para você ter uma vida de vitória. Então, meu querido, foi isso que aconteceu. Né? E eu sou muito feliz por ter acontecido isso, porque tudo coopera pro bem de quem ama a Deus. Com certeza. Você foi usá-lo de toda maneira. Com certeza foi. Mas eu tenho até uma dúvida. Você falando dessas 3 esferas aí, a gente sabe, colocando na prática, que para ter uma harmonia e a gente conseguir equilibrar todas elas é bem difícil. Igual o Jim falou, que a maioria do ser humano usa até a última esfera, que é a menorzinha, que é literalmente a carne, né? Carne. E é a que, não digo infelizmente, não sei, mas que mais o nosso instinto tende a tomar as decisões em si. Que dica que você daria para a gente ter uma certa harmonia ou tentar deixar de forma certa as 3 esferas em si? Aí tem que fazer uma ressignificação primeiro, né? Eu vou falar para você como isso aconteceu, como que eu aprendi isso. Porque o pessoal fala assim, né? Primeiro local que eu dei palestra foi no escritório de engenharia. Então eu ensino engenheiro, ensino psicólogo, eu dou consultoria para médico, para todo mundo. E também a galera do gueto, da grife, entendeu? Esse é eu. E assim, cara, por isso que Cristo manda a gente ir de pregar o evangelho. Então eu sou um cara que conheço pessoas da classe A no país, bem-sucedidas. Mas também eu sou pessoas que fiz trabalho de rua. Então você conhece os 2 lados. Então, ali na rua, eu conheci pastores,
conheci médicos, conheci várias pessoas ali na rua. Certo. Por isso que fala, aonde está seu coração, está seu galardão. É. E olha pra você ver, você vai ficar bobo assim de ver, e eu vou explicar isso aí usando a íntegra aqui na prática, como que eu consegui perceber isso, Ter tá? esse equilíbrio. Aham. Na verdade, né, o equilíbrio, né, que a gente fala, é através do Espírito Santo que dá esse domínio próprio pra gente. Porque esse homem, antigamente, antes do Espírito, ele fazia o quê? Só emoção, né? Então matava toda hora mesmo. Uhum. Né? Então, por isso que uma pessoa sem essa esfera aqui é perigosa. Por isso todo mundo que tá aqui na Terra, calminho, tem coragem de matar. Todo mundo. Tá? É só... Tem um motivo Não certo. mexe não, sabe? Mas o que ocorria, gente? Eu levei alimento para esse povo na rua. Peguei os adolescentes ali, levei alimento, tal. E alimento era arroz, feijão, batata frita, comida assim, top. E entreguei só para um cara na rua. Tinha 100 refeição. Com 20 minutos, na rua é assim. Um avisava o outro, Acabava a minha marmita, o cara do sopão tava lá ainda. 4 horas para entregar uma bacia de sopa. Entendeu? Mais. Aí eu pensei assim, eu fui embora, mas todo mundo ia, não, vou ser grato pro pessoal da rua, tô grato. Mas eu ia muito bravo para casa. Porque eu falei assim, levei alimento, não mudei ninguém. Porque às vezes você leva alimento pra alguém na rua que tá me vendo aí, você acha que você mudou alguém levando alimento? Não, você só encheu a carne e a barriga do cara ali, amanhã tá com fome de novo. Exatamente. Aí eu Vejo falei muito assim, isso. calma que eu vou resolver esse negócio aqui. Eu vi que só 3% a 5% era mulher na rua. Então eu levei absorvente, água, que não tinha água pro povo lá. Roupa. Eu já mexia com roupa, leve defeito e tudo, levava roupa também. E falei assim, vamos fazer uma roda, dar a mão todo mundo, cantar um louvor. Quem quiser oração, vamos fazer oração. Fizemos isso. E aí? Você acha que nós mudamos alguém? A intenção, com certeza. Mas você acha que a gente conseguiu mudar alguém fazendo esses trabalhos aí por algum tempo? Naquele dia, acho que essa pessoa poderia sim sentir uma diferença. Agora, mudar com o dia a dia e com o cotidiano dele seria um pouco difícil, né? Isso, com certeza ninguém mudava com isso. Ninguém mudava com isso. Ninguém Então, muda. eu tive que aprender, falei assim, as 3 esferas. Um morador de rua hoje, primeira esfera que a pessoa deixa morrer é espiritual. E a alma, ela tem uma vazão. Eu vou contar a minha aqui, em público, pra vocês aqui, minha vazão de alma. Toda alma aqui na Terra. Por isso todo mundo é pecador, olha que louco. Uhum. Eu, com 7 anos, o que eu falei? Eu chorei, porque tinha um Faltava. aniversário que não tinha o quê? Proteína. Carne, proteína. Então, o Val hoje é o rei da picanha. Você viu falando que no dia da ceia eu comi picanha. Então, como que você descobre isso? Se você está muito feliz e muito triste, o que você faz? Então, se eu tiver um pouquinho mal no dia, eu vou comer sem ver. Se eu tiver muito feliz, eu vou fazer um churrasco. A minha vazão de alma é entrelaçada ao alimento. Mas tem pessoas que é agressividade, tem pessoas que é pornografia, entendeu? Tem pessoas, cada um vai ter uma vazão, né? Então, com isso, o que eu tive que entender na rua? Eu falei assim, Cristo transformava a vida, não levava alimento, só uma vez que ele multiplicou os pães e peixinhos e tal. Então, o que eu comecei a fazer na rua? Eu comecei a levar só um telefone e chamar um amigo. Falei assim, vamos pra rua? Bora pra rua. Chegou na rua, eu fazia assim, ó. Fala, irmão, beleza? Beleza. Aqui, ó. Você é um cara de sorte, cara. Que isso, cara? Por que sou de sorte? Meio desconfiado, né? Nós estamos distribuindo abraço aqui no centro. Eu que sou o cara que traz alimento aí de vez em quando. Aí eles me davam ouvido quando eu falava que trazia alimento. Né? E eu tenho que dar 10 abraços. Já dei 2 abraços ali atrás, falta 8. E você ganhou um abraço meu. Sai fora, negão. O cara falava. Falava isso logo. Aí eu falava assim, que isso? É alimento, vocês querem. Agora um abraço, eu que tô precisando desse abraço, você não vai me dar? Porque ninguém abraça quem não confia. É. Aí eles iam e me davam um abraço. Eu até brinco, né? O melhor abraço do mundo foi de um senhor, uma vez de 70 anos, que quase quebrou minha coluna. Morador de rua. Depois foi da minha esposa. Você tem noção? Que foi um abraço surreal. Tinha gente que ficava 1 minuto abraçado. Tinha gente que ficava 2 minutos. Tinha gente que ficava 5 minutos. Tinha gente que ficava 10 segundos abraçado. Assim que ele acabou de abraçar, eu já tirava o telefone e falava assim pra pessoa, assim, ó. Aqui, ó. Me fala aí o telefone de alguém. Sua mãe, sua tia, o vizinho. Só pra falar que você tá vivo, senhor. Você tá 3 meses aqui na rua, eu tava 6 meses. Só pra falar que você tá vivo. Aí o cara, depois do abraço, falava. Aí eu ligava e deixava no viva voz. A mãe do cara atendia. Quando a mãe do cara atendia, o cara começava a chorar. Meu Deus do céu, mãe, eu tô na droga ainda. Eu não quero ficar roubando as coisas da senhora. Tá, mas eu tô vivo. Era um momento, assim, muito difícil, cara. Assim, que eu... Tinha que segurar a Imagina eu emoção. ouvindo aquilo ali, cara.
Entendeu? Eu pegava, ouvia aquilo dali e eu ficava assim, nossa, cara. Aí, quando ele acabava, só pra falar que tá vivo, tá bom? Ele tá aqui em Belo Horizonte, mas ele tá nessa aí ainda. Eu só queria te dar esse recado, eu desligava. Quando eu desligava, eu falava pro cara assim, aqui, irmão, quer ir pra uma clínica? Você quer ir pra uma clínica de recuperação? Aí o cara, às vezes, uns não queria, mas alguns sim. Né? Desses que queriam, um é dono de açougue hoje. Desses que queriam, um é locutor e voltou. Por que que ele voltou pra sociedade novamente? Aí vem as 3 esferas. A esfera espiritual dele já tinha morrido. Depois, a emocional, uma vazão. Aí depois caiu na bebida, potencializou aquilo, começou a roubar dentro de casa. E viu que em casa estava o pior e foi pra rua. Aí na rua, ele queria comer, dormir, reproduzir. Depois sujo, só comer, dormir e seu instinto, que é a droga, o crack, essas coisas. Então, quando eu fui, dei um abraço, liguei pra mãe dele, eu estava ativando a segunda esfera, a emocional. E numa clínica cristã, tá tratando a parte espiritual dele e tirando a abstinência da carne. Então, esse cara podia voltar. Né? Então, como que você tem esse equilíbrio que você me falou aí? É só você entender em qual fase está a sua fraqueza. Por isso que na hora da ceia, né, às vezes ali na igreja o diácono está olhando, esse casalzinho aí, será que pode receber a ceia ou não pode? Não, na ceia está escrito lá em Coríntios. Examine o homem a ti mesmo. Não, examina a ti. Temos que examinar nós mesmos. Então eu sei, se eu comer bem um dia, por que eu não tenho obesidade mórbida, vamos dizer? Porque eu controlo emocionalmente. Um dia eu tô comendo muito, 2, opa, vou ter que segurar. Ou a pessoa que tá mal emocionalmente não vê, na hora que assustou, tá nessa situação. Tanto que ele olha no espelho e nem se reconhece. Você tá entendendo? Então, assim, nós temos que ter essa percepção, né, pra gente sim ter esse equilíbrio. Então eu sei, opa, minha conexão com Deus, todo dia eu alinho ela. Se eu ver que tá desalinhado, é quando eu tô fazendo um tanto de besteira. Aí eu tenho que fortalecer essa esfera. Esse equilíbrio é você que busca. Entendeu? Se você estiver mal emocionalmente, comendo muito, opa, vou entrar na academia aqui, vou exercitar, vou dar uma corrida. Vou dar uma corrida. Mas sempre que a gente consegue ter esse equilíbrio, é meio difícil, né? Não é difícil se você falar que é só hoje. Você pensa sempre no Porque longo prazo, né? Eu profetizo assim, ó, hoje é o melhor dia da minha vida. Eu ensino isso em todas as empresas. Entendeu? E outra coisa que eu ensino na empresa que muda a vida das pessoas, que no país não ensina, regra financeira. Não ensina na escola. A professora tem nome sujo. Entendeu? E um projeto de trabalho, falando de empreendedorismo aqui, para as pessoas terem noção. Quem estudou escola pública e está vendo esse vídeo aqui sabe. Os professores, eu amo ele, minha irmã é professora, tá? Então, assim, no comecinho do ano, férias. Se você entrar depois do carnaval, você passa, você sabe disso. E dá o melhor. E para o carnaval, Semana Santa, Semana da Criança e 2 greves no ano. E eles falam com a gente, estuda para você ser alguém na vida, senão você vai correr atrás do caminhão de lixo. Então todo mundo entra pro âmbito profissional mocegando por causa dos professores. Qual do sistema em si? Isso! Acertou, parabéns, você é top demais. Por causa do sistema que impõe a eles que eles também foram vítima do sistema. Exato, condicionamento. Eu programo você assim e você se torna dessa forma. É mais fácil de eu te controlar. Isso! Entendeu? É mais fácil de eu te controlar. Falou tudo aí, cara. Então, com isso, cara, como que as pessoas vão empreender em alta performance? Não vai. Não vai empreender de alta performance. Como que ele vai saber de regra financeira? Sendo que quem mora em periferia, quem chega com um carrinho bacana e tudo é um professor. Eles são o maior exemplo. Né? Então, na faixa de idade ali, de 6, 12 anos, muitos que não têm referência em casa, a referência vai ser o professor. Eles têm um papel importantíssimo na sociedade. Né? Mas, infelizmente, eles não são ricos. Não. Então, as pessoas pensam assim, ou eu passo no concurso público, a máquina pública nossa está pesada e mais de 10 milhões de pessoas aí você precisa, às vezes, de um policial, fala que o bandido está para cá, ele corre para lá. Mas eu tenho muitos policiais bons, que eles já entram ali, mas eles veem que o sistema não dá. Eu perdi minha moto recentemente, e o próprio policial falou assim, Val, às vezes o cara vai sair e você vai ter mais burocracia para tirar esse chassi da sua moto, cara. E foi doído eu ouvir disso. Eu vi que ele estava desmotivado, falando porque o sistema é assim. Literalmente. Se entregou ao sistema. Mas ele não é que não quer resolver, é porque... Talvez eles entram ali com a esperança, não, agora eu sou policial, vou resolver. Aí vê que não é daquela forma. Aí quando começa a entender, você precisa dele e ele mesmo nem acha que pode te ajudar. Desgasta. Então, assim, isso que as pessoas têm que entender. Então, eu falei assim, peraí. Então, toda empresa que eu passo, eu ativo as pessoas, essas 3 esferas, e depois que eu faço isso, eu ensino regra financeira pro colaborador, na base de R$1.000, que nenhuma empresa que eu vou, ninguém recebe abaixo de 1.000. Então, eu ensino o que eles fazem com esses R$1.000 para ele ter uma vida de vitória.
Entendeu? Então isso é muito importante também. Caraca, só ensinamento top aí. De onde surgiu o Val Palestrante, assim? Qual foi a primeira vez depois lá dessa questão que você fez pra moça no supermercado? Dali você já percebeu que tinha que fazer esse trabalho e entregar mais pro mundo? Porque eu vejo que você mistura bastante o criador em tudo que você faz. Inclusive, eu acho isso muito top. E já fui até criticado por isso na internet, cara. Eu tava fazendo live, igual na pandemia, eu fiz 180 dias de live. Parabéns. Porque como psicoterapeuta, eu sabia que o mundo tava com problema emocional demais por conta de tudo que aconteceu. Só que eu falava de Deus o tempo inteiro. E aí uma pessoa chegou em mim no direct uma vez e falou assim: aqui, para de falar de Deus misturando com negócios. Como é que você vê essa visão na sua cabeça? Cara, o véu foi rasgado. Então o Espírito Santo, ele habita em nós. Não tem como separar as esferas, cara. Eu falo ali como conduzi-las, cara. Mas Deus habita na gente, não tem como a gente separar. Então, se você pega e fala assim, ó, eu tô falando de empreendedorismo e aqui Deus não entra, você está excluindo a presença dele, sendo que ele é onipresente e onipotente. Ele está em todos os locais. Ele é a maior esfera, então a base é ele. Né? Tem vários livros e tudo, mas a base é ele, a base é a palavra, não tem como a gente fugir disso. Né? Então, se a pessoa estiver pensando assim, não, nesse ambiente aqui, eu não posso falar, quer dizer que tem pouco Deus dentro dela. Exato. Acabou de... Entendeu? Porque a boca vai falar, o coração tá cheio. Um cara cheio de Deus, né, igual eu sou, não tem como eu chegar no lugar e não falar da base, entendeu? Então é isso, cara. Foi basicamente essa resposta também. Tem como separar uma coisa da outra, não. Tá tudo interligado. Inclusive, o tempo todo, em tudo que eu faço também, sempre busco falar do Criador. Que é a minha forma de ser igreja também. Igual eu te falei, não tenho vínculo com nenhum tipo de igreja ou religião. Eu me conecto com o Criador e falo dele para onde eu puder, onde eu estiver, com quem eu estiver. E eu acho isso maravilhoso, porque a gente não separa ele. E a gente participou, né, do Biografias lá. Conta até um pouquinho, de onde surgiu o Biografias, cara? Que é um evento que você faz, você explica um pouquinho pro pessoal aí, para eles entenderem. Inclusive, galera, 5ª edição logo vai sair, quinta, né? Sim, já. Em Belo Horizonte. Trata de participar, porque é tremendo, é muito bom. Muito bom. Muito bom. Ó, o Biografia, né, a palavra diz muito. Porque no nosso país, mata herói. Mata herói. Né? Inclusive os professores, né, são grandes heróis aqui. Tá bom, gente? Estou falando aqui. Né? Hoje eu sou professor também, ensino as pessoas. Sim. Né? Então, eu sempre vi isso. As pessoas discutindo muito sobre política, discutindo sobre time de futebol, discutindo sobre tantas coisas, até mesmo religião. Né? Mas ninguém sendo exemplo daquilo que está sendo discutido. É sempre a guerra de quem é o certo e quem é o errado. Cristo, a biografia de Cristo, ela é maravilhosa. Ele mostrou em exemplo. Ele não ficou só falando, ele foi lá, falou, cumpriu e ele foi o exemplo. Então a biografia maior que temos na Terra é Cristo. E com isso, olha para você ver, o que Cristo falou? As pessoas às vezes até se escandalizam. Cristo falou assim, ó, aquele que crê em mim fará obras maiores do que a minha. Então, qual que é o dever? Você vai ser pai, inclusive, aí, parabéns aí. Obrigado. Tá, sucesso, bem-vindo ao time. Filho é bom aí. E dura muito, tô te falando. Isso aí. Vai dar tudo certo aí, já deu, profetizo isso. Deu. Amém. E assim, Deus criou o mundo, correto? E depois ele enviou o seu filho, Cristo. Cristo, quando ele cumpriu o propósito dele aqui na Terra, o nome de Jesus Cristo é o nome que está acima de todos os nomes. Então, Deus não divide a glória dele com ninguém. Beleza? Uhum. Mas o nome de Cristo é o nome que está acima de todos os nomes. E Cristo cumpriu o propósito dele e falou para nós que estamos aqui, meros mortais. Aquele que crê em mim fará obras maiores que a minha. E crê em mim, a pessoa tem que acreditar nela mesmo, que ele habita dentro da pessoa. Então, tem pessoas que criou avião, criou telefone, criou tantas coisas, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Sim. Né? Então nós temos que acreditar em nós mesmos. Não adianta eu acreditar num líder, nem outro, se eu não acredito em mim mesmo, porque eu sou o protagonista da minha história. Eu que vou fazer minha biografia. Às vezes vai ficar preso demais ao que o líder tá falando também e não toma atitude. E o líder, às vezes, é especialista numa área, mas não é na outra. Exato. Porque a árvore é conhecida pelo fruto. Por isso que é bom você conhecer a biografia. E aí que eu criei esse evento, porque quando eu iniciei meu próprio negócio,
eu tive que ler muitas biografias, né? Porque eu comecei meu negócio, aí falando de negócio, que legal. R$600 eu iniciei meu negócio, primeiramente, comprando mercadoria, vendendo a sacola. Né? Aí veio a Copa do Mundo. Quando veio a Copa do Mundo, né, eu falei assim, não, na contabilidade tem 50 mulheres. E eu peguei, fiz um bolão, falei assim, bolão não tem 10% pra mim, não tem nada não. É tudo assim, é pra ganhar. E que blusa do Brasil que você quer? Fui vendendo a blusa do Brasil já, fui pegando 50% de entrada, já comprei, eles recebiam do mesmo dia que eu, peguei aquele dinheiro ali que virou R$4.000 ali depois que eu fui escalando esses 600. Oh. Aí eu iniciei meu primeiro próprio negócio, no último stand de uma feira. 3 anos depois, todas as lojas da porta dessa feira era Val James Moda, de R$600. E o último stand é difícil. 111, passava 20 pessoas no meu corredor. É difícil chegar gente lá nesse entendeu? 111. E depois, eu já vendi 1 milhão ano com as lojas de porta, 3 anos depois. Entendeu? Mas por quê? Porque eu comecei a ler biografias e eu tinha lido a do Silvio Santos. Eu vi que o Silvio Santos trabalhou em balsa vendendo cerveja. Ninguém sabe disso. As pessoas só vê que a televisão conta. Todo mundo só sabe que ele vendia caneta. Que ele camelô, vendia um negocinho da volta de brinde. Eu comecei a ser especialista em biografias, ler biografias. Eu falei assim, beleza. Então, minha loja eu já montei baseado nisso. Era uma blusinha e tinha um cintinho. A blusinha custava 10, por exemplo, o cintinho 2,50. Eu falava, compra a blusa R$29,90 e ganha um cinto de brinde. Porque na biografia do Silvio Santos eu vi que ele fez isso em algum período. Né? E comecei a aplicar e assim... Com isso, eu falei assim, a biografia, o sucesso deixa rastro, né? As pessoas, às vezes, querem, muitas das vezes, romantizar a tragédia e tudo, mas tá tudo aí já. Exato. Então, assim, droga, ei, vê a biografia de quem usa, entendeu? O cara traiu e agora largou a esposa. Vê a biografia de quem fez isso, vai ver na biografia. Né? Então, a biografia é o segredo. Né? Não precisa ficar inventando a roda, já existe. Tá bom? É só... fazer o quê? Replicar os acertos. Então, foi isso que aconteceu. Né? Eu peguei e falei assim, meu Deus, minha biografia é maravilhosa, eu tenho honra de contar ela. Mas, quando eu comecei a entrar na empresa, na consultoria, eu vi que tinha histórias fantásticas. Gente que tinha dívida de 700 mil e saiu. E eu falei assim, não pode ficar guardado aqui para mim, não. Eu tenho que criar algo para mais pessoas verem isso, que está passando pela mesma situação e desistindo, pegar um pulmão de novo ali, fôlego e crescer. Então, foi por isso que eu criei a biografia. Né? Já passou várias pessoas no biografia. Né? Essas pessoas que vão para biografia, muitos deles palestram pela primeira vez. A grande maioria é pela primeira vez. Até uma abertura de oportunidade para essas pessoas. Né? Porque quem comunica vende mais. Então, eu já ensino isso para as pessoas já também. Né? Então, eu já tiro esse medo, esse frio da barriga de falar perante um público, algo que ela já domina, que é a própria história. E é fácil contar a sua própria história. A própria história, entendeu? Com fotos, com relances e tudo. Aí eu até brinco. Você prosperou? Chama aquele amigo que esqueceu que você veio igual ele, né? E leve no biografia para ele parar de pedir dinheiro emprestado, saber que ele tem que prosperar também. E tudo isso eu já faço ali, bem amarradinho. Aí esse é um evento maravilhoso que é só sucesso ele aí. Nossa. Show demais, cara. Foi tremendo. Foi incrível. E aí você tomou gosto por dar consultoria em empresas agora e palestrar também. Você acredita que seja um propósito que você está vivendo hoje? Ou a forma que você vive? Hoje eu vivo um propósito. Né? Até meu parceiro aí, Walter Foguete, falou muito bem lá na biografia sobre propósito. Sim. Né? Que é P, algo que te dá prazer. Né? O propósito está sendo muito falado hoje. H, de habilidade. E o D de dinheiro. No meio desses 3. Bora, porque às vezes a pessoa pensa assim, tô vivendo meu propósito. Beleza, nem só de pão viverá um homem. Tá bom, gente? Beleza, mas cadê? Menininho precisa de fralda, né? Leite. Então tem que sim ser bem remunerado por isso. Tem que ser pago. Tem que ser bem remunerado por isso. E a remuneração vai ser de acordo com o seu posicionamento, seu marketing, seu brand e o resultado que você vai dando nas empresas. Mas as pessoas querem começar direto no teto. Eu não. Por isso que eu falei. Né? Eu comecei bem pequeno, ensinando primeiro as pessoas a abrir o próprio negócio. Tudo é processo. As pessoas às vezes falam assim, Val, como que você já chegou nessas mega empresas aí do nada? Não, eu ensinei lá no jovem sem cobrar nada. Durante 8 anos, tá? 8 anos, líder 8 anos ensinando jovens a empreender. Todo sábado, debaixo de chuva, às vezes, acontecia isso e tudo. Tinha vezes que eu ensinava alguns jovens, metade queria ir embora. Eu ficava só com a metade ensinando do mesmo jeito. E ninguém vê isso, né? Ninguém entendeu? Vê do mesmo jeito. Coisa que algumas pessoas aí não fazem, não tem coragem de fazer. Aí, beleza, ali era a minha faculdade. Sabe? E depois também abri meu negócio e tudo. Pós-Copa, mesmo na igreja, na época de Zimir, tudo certinho. Mesmo assim, tem endividamento. Mesmo assim, né? Por confiar em pessoas, passar a loja para um, para outro.
né, familiar ali, sujei meu nome, né, uma dívida de 90 mil, de 90 mil, chegou a bater 500 mil de dívida. Aí eu tive um mentor em São Paulo, que já tinha passado por isso, chamado, o nome dele é Abraão, ele pegou e falou assim, como que sai de dívida? Ele foi e me falou essas coisas, Val, vai ter que fazer isso, isso e isso. Eu apliquei, 3 anos depois eu saí dessa dívida de 500 mil. Aí eu falei assim, agora que eu saí disso, eu posso ser mentor. Agora você pode ensinar. Eu posso ser mentor. Né? Então, inclusive, depois eu comecei a entrar em algumas empresas e as empresas saíram desse déficit também. Né? Da mesma maneira que eu saí, através da minha biografia. Ah, legal. Entendeu? Então, assim, eu já trabalho em grandes empresas multimilionárias, algumas assim, outras não, né? Mas tudo foi através do meu posicionamento e minha experiência mesmo. Então, eu tenho o prazer, né, de estar onde tem pessoas. Eu falo que onde tem pessoas tem negócio. Né? Então, eu tenho muito prazer. Por isso que eu falo, BR travou, alguém vai te vender um amendoim em alguma coisa. Vai. Não esquenta a cabeça, não. Aonde tem pessoas tem negócio. Porque o empreendedorismo realiza sonhos. Isso é verdade, tá, gente? Realizou muitos sonhos mesmo. Você até citou um negócio legal aqui no começo sobre a tríade que você segue, né? Posicionamento, branding e marketing. Que é o que você aplica dentro das empresas. Você tinha um Instagram que tinha um pouco mais de 14 mil, que você falou? Isso, tinha 14 mil pessoas. Nesse Instagram tinha live eu e Ricardo Eletro. Tinha live eu e Rick Chester nesse Instagram, assim, simultâneo, ensinando dica de empreendedorismo. Tinha ego, tinha, né, vamos dizer assim, status, que já cheguei a ganhar vários recebíveis por causa desses 14 mil aí, né, vamos dizer assim. Mas eu falo com as pessoas, quem vive de status é WhatsApp. Eu vivo com arroz e feijão no bucho, meu irmão. Isso aí. Infelizmente, é aquele negócio de queimar etapa. Muitos empreendedores fazem isso, né? No primeiro ano já pensa que tá rico, já compra nada. É muita coisa que acontece no Brasil por falta de educação financeira. E isso vai repetindo nos outros padrões. Então, eu já tava ali, morando na mansão na época e tudo, com 10 mil seguidores, tudo. A loja voltou. Aí uma blogueirinha chegou na minha loja, Val, deixa eu fazer um sorteio. Um sorteio, você vai ganhar uns 4 mil seguidores. Você, a loja, tudo, real. E assim, eu tinha bloqueio de internet. Sim. Por que eu tinha bloqueio de internet? Porque eu fiz um curso, fui aluno de destaque na 4ª série. Né? Ia ser aluno de destaque, tinha que pagar uns R$20 mais ou menos para fazer um curso completo. Tinha digitação, essas coisas na época. E 3 meses de teoria. Na época da prática eu não paguei, eu fui expulso. Então, tudo que era voltado para tecnologia, eu tinha um receio. Você tinha criado um bloqueio. Um bloqueio emocional aí. Tô falando bastante disso aí para pessoas entenderem que o bloqueio trava as pessoas. E quando você desbloqueia, porque você tem que ir na invenção desse cara aqui, já tô fazendo mexer pro homem aí, que ele vai, pum, explodir a sua mente, aí despertar. você vai entender, né, o que é isso que eu tô te falando aí com mais profundidade, beleza? Então, gente, com isso, né, eu falei assim, cara, eu tô com 14 mil pessoas. Aí meu Instagram, com 14 mil pessoas, eu pensei assim, tinha que passar uns 10% ali de stories. Aí começou a cair muito engajamento. Entendeu? Aí você quer tampar o sol com a peneira, fazer mais uma coisa. Aí vem um cara, passo pro mercado, tal. Aí você colocava uma foto, já vinha curtida, já vinha interação, já vinha um tanto de coisa. Mesmo assim, entrava pessoa e saía outra. Eu falei assim, meu Deus do céu. Aí o pessoal, né, aí que eu falei assim, desse jeito aqui, né, eu sou um cara sincero, tanto que eu tô falando isso aqui na íntegra, não tem que esconder de ninguém nada. Tá bom? Eu peguei e falei assim, conversei com meus parceiros, Saulo e Patrick aí, nota 10 aí, os parceiros. Vamos começar do zero. Mas vamos começar certo. Posicionamento, branding, aí vem o marketing. Porque quando você quer que seu Instagram cresça rápido, pra quê? Pra ter mais pessoas. Né? Mas você não tá posicionado. Exato. Com o público que você quer. Você não tem um brand pra atender esse público e produto. Não adianta, você pode ter 200 mil pessoas. Né? Eu conversei com a moça esses dias aí, fiz uma parceria, ensinei ela algumas coisas financeiras. Ela tem 200 e tantos mil seguidores reais e tudo. Né? Eu falei, esse ano você vai ter iPhone, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Ela riu. Eu falei assim, faz isso. Em um mês ela comprou iPhone, comprou máquina pra mãe de lavar, comprou fritadeira, comprou um tanto de coisa. Porque eu ensinei ela. Eu falei assim, você tem o público, você tem audiência, faz isso. Ela fez. Tem audiência, pronto. Tá certo. Então, isso que eu quero ensinar para as pessoas. Posicionamento, você tem que se posicionar. Então, no meu novo Instagram, você vai ver lá fixado posicionamento. Ah, Val, tem 3 meses que eu tenho meu Instagram, 1.600 pessoas agora no Instagram, mas eu não tenho agenda. A agenda lotada, essas grandes empresas conseguiram ver meu posicionamento, porque não é 1 milhão de pessoas que empreendem
aqui em Belo Horizonte que eu preciso. Eu preciso dos empreendedores lá dentro e é o que eu consegui fazer usando essa estatística aí. Legal. É uma questão Top do ego demais. também, né? Eu falo porque eu também tinha outro Instagram, tinha 50 mil pessoas. 40 mil. E aí foi sorteio, pra inflar ego. E começa do jeito errado, tá? E também não tem problema nenhum em falar isso. E acaba não dando resultado. Também comecei do zero e estamos aí crescendo aos poucos. É isso E aí aí. vai acontecendo, né? Tem mais alguma pergunta aí pra ele? Não. Muita informação, bom demais da O conta. Igor tem. Eu sou a voz. Ninguém tá me vendo. Vai lá. Então, eu queria que você falasse rapidamente um pouquinho do seu método VACA. O método vaca. O método vaca. Isso aí foi dos bastidores, tá, gente? A gente tá Importante conversando demais, bastante aí antes de entrar no podcast. E o Val soltou um tal de método vaca. Cara, interessante, mas se puder... Hoje nós estamos aí na era das siglas, né? Todo mundo fica assim, sigla isso, método tal e tal. Eu falei assim, não, a empresa tem que ter um método vaca, né? Porque o crescimento ele é natural. Eu até falo, a pobreza que é resistência e crenças limitantes ali que te travam emocionalmente, né? Então, assim, o método vaca é porque a vaca... Olha pra você ver, gente, que tá me vendo aí. A vaca é um animal riquíssimo. Aproveita tudo, couro, tapete. A vaca vai fazer ali as fezes dela, esterco, adubo, né? Então, toda a parte da vaca é produtiva. Então, depois da pandemia, né, muitas pessoas tinham um ecossistema muito grande. Mas depois entrou o quê? Entrou a internet. Então, você pode abrir uma loja hoje, que você tá tamanho da maior empresa do mundo. Qual que é a maior empresa do mundo? A tela do telefone ali é o tamanho da empresa de qualquer pessoa, né? Então, assim, depois que eu entendi isso, a pessoa tinha 10 lojas. Ela pode pegar e ter uma loja, entendeu? Bem posicionada e gastar aquele recurso em tráfego pago, outras coisas também, que vai ter, às vezes, o mesmo resultado, o ROI, que é o retorno sobre investimento. Então, esse método vaca aí, eu comecei a olhar na empresa e eu apliquei isso também, tá bom, gente? As coisas que eu ensino é coisa que eu apliquei, que eu estava dentro de uma feira, eu tinha loja num local, no outro e no outro, espalhado, saiu um pouco do meu controle na época, foi onde eu entrei em endividamento, e eu falei assim, peraí, Neymar, existe 2 Neymar? Não. Existe 2 Cristiano Ronaldo? Não. Existe 2 Messi? Não. Beleza, nessa feira aqui eu tenho que ser um desses 3, velho. Que eu já vou ser bem sucedido. Então, assim, eu fui no feminino lá. Então, eu montei num espaço, vestido de festa, fitness e moda praia e jeans. Então, a pessoa precisava de ir pra academia, comprava na minha mão. Ficou corpo bacaninha, precisava de ir na praia? Ia na minha mão. Janeiro, vou voltar às aulas, final de ano? Ia na minha mão. Agora estou mais maduro, alguém vai casar, você madrinha, ia também na minha mão. O método vaca foi instaurado ali. Que da vaca aproveita tudo. Então, eu até dou um exemplo aqui, uma empresa que é padrão para mim, que é Araújo. Né? A Drogaria Araújo vende tudo além do remédio. Ela é líder de Kibon, líder de Kit Kat, líder de Red Bull. Ela é líder de várias coisas. Né? De livros, só não vende mais livros que a leitura aqui, pra você ter ideia. Né? E é drogaria. Eles entenderam isso. Estão na 4ª geração e só cresce. Entendeu? Que tá vendendo até sêmen. O método vaca, o laboratório deles não para. Agora estão fazendo o método do McDonald's, que o McDonald's só não tem mais imóveis que a Igreja Católica. Para você ter noção. Então, a Araújo está nesse padrão aqui, só em Minas Gerais, e está no top 5 de farmácia no Brasil. Só em Minas Gerais elas estão. Né? Porque estão comprando já os imóveis e construindo ali também. Então, assim, isso é o método vaca. A arma que você tem na mão aí já é o método vaca, você que está me vendo. Val, eu tenho aqui em casa, aqui, só minha casa e não tem dinheiro nenhum. Olha que sua casa aí, a televisão, você está vendo só programa ruim? Vende e faz o método vaca aí, começa a empreender. Beleza? Então, tá vendo conteúdo desse aqui? Aprende, aplica, que você já vai começar a prosperar. E aplica o método vaca aí no seu espaço. Legal. Top demais. Mais alguma pergunta aí, Janote? Fechou, meu querido. Te agradecer imensamente aí pela participação. Vamos chamar você mais vezes aí pra gente poder Com certeza. bater um papo em outros projetos, nesse aqui também. Depois convidar seus parceiros lá também, o pessoal que tá sempre junto contigo, que eu tenho certeza que eles têm histórias também, biografias para poder contar. A gente traz sempre esse pessoal para poder inspirar as pessoas. A nossa ideia com o Papo Cabeça aqui, outros projetos que a gente tem, é poder mostrar que a gente veio aqui nessa terra para viver em abundância, se o próprio Criador disse isso, e mostrar que a gente tem meios de conseguir isso através da história de pessoas, e a sua história, tenho certeza que agregou muito demais, as pessoas aí. Tamo junto. Deixa um recado naquela câmera ali, ó, para as pessoas que estão se assistindo, que estão te assistindo. Qual que é o principal recado que você deixaria para ela hoje, por onde ela começar, o que ela deveria fazer? Se fosse o Val ali assistindo,
Com Quando ele- 18 anos. Com 18 anos, quando não sabia nada, não sabia o Val que ele seria aos 34, o que você falaria pra essa pessoa? Ó, primeiro, a verdade liberta. Segundo, tudo é possível ao que crê. Terceiro, uma fase não é o fim. Eu tinha que ter isso bem claro na cabeça, tá bom? Depois disso, eu tinha que olhar o ambiente que eu estou inserido, se transborda riqueza. Se não, né, nosso corpo é água e água parada dá dengue. Ia ter que me mover. Tá bom? Então, se movimente para locais prósperos, para locais que deixa você desconfortável, que vai ser no desconforto que você vai crescer. Esse é o recado. Nossa, sai de top. cabuloso. Sai de casa, gente. Tira a bunda do sofá aí e vai se conectar com novas pessoas aí. Vai procurar outros meios, que isso aí vai gerar muito resultado. Val, É isso aí, gratidão. Val, gratidão. Tamo junto. E a gente se vê em outro Papo Cabeça. Você aí, lembre de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar esse conteúdo aqui com várias pessoas para poder absorver essa riqueza aí, para você entender como que você pode vivenciar coisas incríveis, aprendendo com pessoas incríveis aí como o Val. Tamo junto e a gente se vê no próximo Papo Cabeça. Valeu. Valeu e tchau. Vamos que vamos. Valeu. Ó, top demais da Isso, conta. cara, e aí,